Olá pessoal, estamos aqui na Avitec Brasil para o nosso curso de piloto privado e piloto comercial de helicóptero. Estaremos acompanhando todos vocês na disciplina Aerodinâmica e Teoria de Voo, importantíssima não só para lograr êxito na banca da Agência Nacional de Aviação Civil, como para a atividade aérea de piloto de helicóptero, que em breve todos estarão desempenhando com a ajuda da Avitec Brasil na sua formação. E para isso, nós vamos falar de muita coisa sobre essa máquina maravilhosa, muito versátil, que faz coisas que só ela faz, que é o helicóptero. Então, para iniciar o nosso curso, vou me apresentar rapidamente. Eu sou o comandante Marcos Costa, tenho experiência no voo de helicóptero por mais de 2 décadas, voando aeronaves monoturbina, aeronaves biturbina. Tive minha formação no lendário Bell 47, o BH-47, o Bolha. Depois voamos ali em esquilo, tanto o esquilo modelo Bravo como o Bravo 2. Em seguida, a linha do SC-135 e SC-145. Por sinal, é irmão desse BK-117. Na verdade, é o próprio BK-117, igual a esse que vai nos apoiar aqui nas nossas instruções, sendo modernizado. Então, fiz minha carreira na aviação policial, na aviação de segurança pública, com missões policiais de resgate, aeromédico. Também tenho o curso de segurança de voo, investigação e prevenção de acidente no CENIPA. Tenho o curso de familiarização técnica da linha Airbus na própria fábrica da Airbus, na Alemanha, e alguns outros cursos ao longo da nossa carreira. E estamos aqui para passar um pouco da nossa experiência, do nosso conhecimento, para ajudar a todos vocês no desempenho dessa atividade de estudo da aviação de asas rotativas, que é uma aeronave fantástica, tem suas peculiaridades, e todos os conceitos, todos os conhecimentos que estiverem ao nosso alcance da Avitec Brasil serão passados para todos vocês ao longo desse curso, que agora se inicia. Evidentemente que nós temos sempre que partir de uma base para repassar o conhecimento para aqueles que buscam aprender novas informações. Mas antes de aprender novas informações, é preciso que nós relembremos alguns conceitos, algumas definições, algumas coisas que aprendemos, inclusive na escola, no ensino médio, para os mais antigos, como eu, no 2º grau, e que possamos relembrar básico para que possamos chegar no mais avançado. E muitos desses conceitos, é claro, eles vão ser necessários para quando estivermos trabalhando em situações. Vamos falar de vetores. Mas vetor, aquilo que a gente viu na escola, exatamente, vetores. Por quê? Porque quando estivermos falando de sustentação, estivermos falando de autorrotação, de dissimetria de sustentação, de conceitos que regem o voo do helicóptero e, consequentemente, são conteúdos cobrados nas bancas da Agência Nacional de Aviação Civil, da ANAC, eles serão muito úteis. Então, todos os conhecimentos que nós vamos ver aqui na parte básica vão ser utilizados ao longo do curso. Em aviação, os comprimentos e distâncias são algumas vezes indicados em unidades métricas, porém, prevalecem as unidades inglesas, como o pé, a milha terrestre e a milha náutica, assim como no peso, muitas vezes em libra. Então, para que fique bem claro o entendimento, um pé, a abreviatura FT, porque vem de foot ou feet, do inglês, é 3,48 centímetros. Uma milha terrestre, a indicação MI na sua abreviatura, 1,609 quilômetros. E a milha náutica, que é bastante usada na aviação, ela tem a abreviatura de NM, representa 1,853 quilômetros. Então, essas medidas, evidentemente, que durante o curso nós vamos trabalhar sempre com a medida em pé, milha terrestre, principalmente milha náutica, e por curiosidade, ou se houver alguma necessidade, você faz a conversão para a nossa medida usual, a medida métrica. Mas, via de regra, trabalharemos sempre falando apenas em pé, em milha náutica, em libra, para que haja uma compreensão e um ajuste, um alinhamento com a forma como essas questões ou essas situações vão ser cobradas nas provas da ANAC. Então, outro conceito importante em relação à medida é a velocidade. Nós aprendemos desde cedo na escola que velocidade é a distância percorrida por uma unidade de tempo. Em aviação, além das unidades métricas, metros por segundo e quilômetros por hora, são usadas principalmente as unidades pé por minuto, abreviatura FT/mi, a milha por hora, MPH, e o nó, principalmente o nó, muito mais que a milha por hora, nós usamos muito a medida nós.
Então, a abreviatura KT. Lembrando que não se pode falar nós por hora, né? Nós já é uma medida de velocidade, já é milha náutica por hora. Então, a unidade milha náutica por hora já é o significado de nós. É importante nós, ao longo do curso, rapidamente, todos nós, todos vocês se adaptarão a essas medidas que nós pouco usamos no nosso dia a dia, mas que na aviação elas são empregadas com muita frequência. Bom, nós temos aí um painel de instrumentos de aeronave, com alguns instrumentos mostrados, onde parte dessas medidas estão apresentadas. Nós temos, nesse canto superior direito lá, um velocímetro, né, que vai estar lá medida em nós. O ponteiro branco está ali cobrindo um pouco do nome, mas dá para a gente perceber ali o nós. Ela está graduada ali numa faixa verde, que é a faixa operacional normal, está indo ali de 50 nós até 140 nós, com uma faixa verde, um transiente amarelo de 140 até mais ou menos 178 nós, e uma risca vermelha lá nos 179 nós, bem abaixo dos 180, que é a indicação da VNE, velocidade a nunca exceder, que aquela aeronave não deve ultrapassar aquela velocidade. E essas medidas estão em nós. Portanto, o ponteiro ali está indicando naquele momento uma velocidade de 106 nós. Né? Só uma curiosidade. No meio, na parte superior, temos ali o horizonte artificial, né, que pode ser elétrico, pode ser num fluido, pode ser por pressão de ar, o funcionamento dele, que ele vai dar a indicação da posição da aeronave em relação ao horizonte, se ela está inclinada em relação ao horizonte, bem como se o nariz dessa aeronave está abaixo ou acima da linha do horizonte. Isso vai balizar o piloto no posicionamento da sua aeronave durante o voo. Finalizando a parte superior, temos aqui, logo aqui em cima, o altímetro. Né? Então, o altímetro graduado em pés. Então, ali, o altímetro está chegando ali a 3.000 pés. Tem um botãozinho ali abaixo, vocês podem observar. Esse botão pode ser ajustado, um ajuste de altímetro. Nós vamos falar dele lá na frente, mas vocês vão estudar com muita propriedade esse assunto na meteorologia. No canto superior, lá no final, nós temos o coordenador de curva, Turn Coordination, que vai dar uma indicação também de inclinação da aeronave. E logo abaixo dele tem ali uma bolinha preta com 2 riscos e linhas brancas, uma faixa branca de cada lado, vai indicar se a aeronave está num voo coordenado ou se a fuselagem está inclinada. A aeronave pode estar voando com uma fuselagem torcida, digamos assim. O piloto vai receber uma indicação de que pé ele vai ter que pisar para alinhar a fuselagem da aeronave. Então, esse que popularmente se chama de pau e bola. Abaixo, aqui no meio, nós temos aí uma bússola que funciona, evidentemente, para a navegação aérea. E, finalmente, aqui nesse cantinho do meu lado, nós estamos vendo o Vertical Speed, também chamado de Climb, que dá a indicação da velocidade vertical, quanto aquela aeronave está subindo ou descendo. Esse exemplo aí, a aeronave está aí mais ou menos a 50 pés por minuto em subida. Por quê? Porque o ponteiro está um pouco acima ali do zero, né? Então é uma indicação de que ela está ali entre o 0 e os 100 pés. Então 50 pés por minuto é quanto está subindo aquela aeronave. Então é só um exemplo, por curiosidade, para que vocês possam ver a aplicação daquelas unidades de medidas na prática no painel de instrumentos. Seguindo com a nossa viagem, vamos falar agora de alguns conceitos mais ligados à física. Relembrar, né, alguns conceitos. O primeiro que nós vamos tratar é a massa, é a quantidade de matéria contida no corpo. Ela é invariável. A massa do meu corpo vai ser sempre essa, né, a não ser que eu engorde, né, que eu espero que não, mas ela vai ser sempre isso. Já as unidades de massa mais usadas são quilograma massa ou apenas quilograma, que nós usamos no dia a dia, e a libra, que é uma medida já da medida inglesa. Então, massa não altera, ok? Em contrapartida, o peso é a força que resulta da ação da gravidade sobre um corpo, né, sobre a massa daquele corpo. E é indicado por quilograma-força ou libra-força. O quilograma-força, né, da gravidade é 9,8 metros por segundo, como a gente viu no colégio lá atrás, para alguns talvez um dia desses, né? Então, sobre 1 quilograma-massa. Então, para ficar bem clara a diferença entre peso e massa, a gente tem a figurazinha do astronauta lá.
Coincidentemente, ele tem o peso que eu tenho, 78 quilos, e está na Terra pesando 78 quilos com a massa do corpo dele. Ele indo para a Lua, a massa do corpo dele permanecerá a mesma, mas o peso passa a ser de 13 quilos. Por quê? Porque a força da gravidade é menor. Então, o peso, a ação da gravidade sobre aquela massa resulta em apenas 13 quilos. Ok? Tranquilo? Vamos em frente. Falar agora de força e trabalho. Força é aquilo que consegue alterar o movimento de um corpo, né? Então, o que consegue alterar o movimento de um corpo é uma força. Medida em quilograma-força ou libra-força, como vimos anteriormente. Uma força sempre altera o movimento, e alterar o movimento também implica, em muitas situações, em alterar a velocidade. Ok? Vamos trabalhar com esses conceitos. Já o trabalho é o produto da força pelo deslocamento. Então, o quanto uma força aplicada vai causar um deslocamento, esse é o trabalho. Então, empurrar um objeto com uma força de 50 kg-força por 20 metros de distância, aplicando a fórmula, nós teremos um trabalho de 1000 kg-força. Ok? Densidade é um outro conceito bem interessante para a gente trabalhar, para não confundir. Então, densidade é calculada pela divisão da massa por unidade de volume, ou seja, o quociente da massa por unidade de volume, dividendo e divisor. Não confundir com peso. Densidade, massa sobre volume. Está ali a formulazinha bem simples. Aí tem o exemplo da borracha e do metal. A balança lá no metal está pesando muito mais, né? O ponteiro da balança lá do metal está muito maior. Por quê? Porque a densidade do metal é maior. O volume está ligado muito diretamente a isso, como nessa divisão. Por quê? Vamos tomar um outro exemplo. 1 quilo de algodão, tenho que abrir meus braços para abraçar 1 quilo de algodão. Mas 1 quilo de carne a gente está acostumado a comprar no supermercado, cabe aqui na palma de uma mão praticamente. Então os dois pesam 1 quilo, mas o volume da borracha, do algodão é muito maior. Então, como o volume do algodão é muito maior, a divisão vai ter um quociente bem menor, né? Aplicando lá a fórmula. Então, essa é a diferença de densidade para peso. Não confundamos, não vamos confundir esses dois conceitos. Energia. Energia é tudo aquilo capaz de realizar trabalho. Então, qualquer fonte que realize um trabalho é energia. Os tipos de energia que nós podemos trabalhar: a energia cinética, o corpo está em movimento; a energia potencial gravitacional, é um corpo em uma posição elevada. Se eu pegar aqui a nossa maquete, trouxer ela até essa altura, ela está pronta aqui com energia potencial gravitacional. Por quê? Porque se eu soltá-la, que eu não vou fazer isso, mas se eu soltá-la, ela vai despencar e vai produzir algum efeito no contato aqui com a superfície da nossa mesa de trabalho. Então, a energia potencial gravitacional. E a energia térmica, a energia sob forma de calor, que essa também é fundamental na aviação, né? As três aí são fundamentais ao nosso trabalho na aviação, porque a energia térmica, lembrando que ela vai estar onde? Nos nossos grupos motopropulsores, nos motores das aeronaves, sejam elas quais forem, produzindo energia para que ela possa realmente voar e ter todos os seus sistemas funcionando. Então, energia é um conceito que nós também usaremos nas nossas disciplinas ao longo do curso. Potência, conceito diferente de energia, é o trabalho produzido por unidade de tempo. Então, nós aplicamos aí uma unidade de tempo, um recorte temporal na energia, para que tenhamos o conceito de potência. Então, potência é a força versus a velocidade, ok? Trabalho produzido por unidade de tempo. Geralmente medida em HP, ou horsepower, ou cavalo de força, né, que tem aquela situação em que todos conhecem muito bem, que diz que é a quantidade, né, de que um cavalo levantou um determinado peso por uma determinada distância, e daí se criou uma unidade de medida HP. Aceleração é igual à variação da velocidade por unidade de tempo. Então, o corpo está em movimento, uma velocidade. Se ele muda essa aceleração, se ele muda a velocidade para mais, ele está acelerando. Então, ele continua em deslocamento, mas ele acelerou. Então, a aceleração é a variação da velocidade num recorte temporal, unidade de tempo. O exemplo que nós temos aí, se esse automóvel que está aqui
logo próximo de nós. Se esse automóvel acelerar durante 10 segundos e atingir a velocidade de 40 metros por segundo, significa que a sua velocidade aumentou o quê? 4 metros por segundo a cada segundo. Então você tem aí o segundo duas vezes. Por isso a sua fórmula e a sua apresentação vai ser 4 metros por segundo ao quadrado. Temos segundo vezes segundo. Então por isso na representação 4 metros por segundo ao quadrado. Então a aceleração é medida num recorte temporal. Isaac Newton, matemático, físico, filósofo, teólogo e, para muitos que não sabem, político, né? Já que ele foi membro do parlamento inglês. Exatamente, Isaac Newton foi até político, né? Fez de tudo. E ele desenvolveu muitos estudos em várias áreas, especificamente na física. Apesar de ele ter todo esse leque de conhecimentos e de áreas de atuação, ele se dedicava muito à matemática e à física. E ele desenvolveu 3 leis, e essas 3 leis são muito importantes para o entendimento aqui do nosso curso. A primeira lei de Newton, ela diz que se uma força resultante sobre um corpo for nula e o corpo estiver em repouso, ele vai permanecer em repouso. Se o helicóptero está parado, né, essa maquete está aqui parada, em repouso, se a força que está sendo atuada nele for nula, ele vai continuar parado. Mas se o corpo está em movimento, ele vai mover-se em linha reta e em velocidade constante, se a força aplicada sobre ele for nula. Né? Então, ele vai continuar se movendo. Se eu aumentar a força aplicada nele, é que ele vai mover-se com mais velocidade. Então, o corpo em movimento tende a permanecer naquele movimento constante até que uma força altere o seu movimento. Essa é a lei da inércia. Tranquilo? A segunda lei de Newton, ela fala que a aceleração é diretamente proporcional à força aplicada e inversamente proporcional à massa de um corpo. Então, a aceleração é força sobre massa. Se eu aplicar a mesma força para empurrar um pequeno carro popular de uma montadora francesa, eu vou conseguir empurrá-lo mais rapidamente por um período maior. Se eu for com a mesma força empurrar um SUV daquela montadora japonesa, talvez eu nem consiga empurrá-lo, mas se eu empurrá-lo, eu vou fazê-lo de forma bem mais lenta e por um espaço bem menor. Então, a aceleração é diretamente proporcional à força aplicada e inversamente proporcional à massa do corpo. Ou seja, o carro bem mais pesado vai dificultar muito mais que essa aceleração atue. Ela complementa a primeira lei de Newton que acabamos de ver, né? Então, se não houver uma força atuando nesse corpo, ele permanecerá parado. E se ele estiver em movimento e nenhuma força atuar sobre ele, ele vai continuar num movimento uniforme. Vamos para a terceira lei de Newton, a famosa lei da ação e reação, que afirma que a toda ação corresponde uma reação de igual intensidade, porém em sentido contrário. Então, nós temos aí N exemplos que podem ser colocados. Por acaso, a gente pegou essa figurinha aí, onde há o disparo de uma arma de fogo, de calibre longo, e existe o famoso recuo da arma. Então, o atirador aí, ele está tendo recuo, né, está caindo para trás, porque a ação de disparo do projétil provocou a reação da queda dele para trás. Então, o disparo foi nesse sentido e a reação da queda no sentido contrário. Ok? Então, Newton colaborou muito com todos os nossos estudos, com as suas 3 leis. E vamos seguir, então, tratando de física, falando de momento, torque ou conjugado. Falamos muito de momento e torque. São os 2 termos que nós mais utilizamos durante o curso. E torque, inclusive, para que você, se Deus quiser, um dia vai estar pilotando uma máquina dessa, você vai estar sempre preocupado com ele. Mesmo numa aeronave como essa aqui, um BK-117, que tem um torque bem agradável, né? Bem tranquilo de se trabalhar, mas se você estiver voando, por exemplo, um esquilo B, que eu voei, você tinha 83% de torque na limitação do parâmetro, ou seja, você não podia exigir da máquina mais do que aquilo. Já o B2 tinha 100%, então você vai ter que estar sempre trabalhando a máquina que você vai voar, qual é o limite operacional dela, inclusive do torque. E a gente vai falar desse torque mais na frente, um pouquinho, e vamos trabalhar muito sobre torque em outra disciplina de conhecimentos técnicos. Então, o torque é um conceito físico relativo ao movimento de rotação de um corpo após a aplicação de uma determinada força sobre ele.
Então imagine que você está manuseando essa chave que está aparecendo aqui. Essa chave de boca para girar um parafuso. A força aplicada sobre a ferramenta, no momento em que o parafuso está sendo atarrachado ou desatarrachado, você vai ter que aplicar força para os dois, é o torque. Então o torque é essa força que atua no momento circular. Ela vai estar sendo torcida, né? Então daí o nome torque também. Então vamos trabalhar muito sobre isso. E daí vamos trabalhar em conceitos como momento, né? Ponto de aplicação da força. E um outro exemplo bem clássico disso, quem nunca trocou um pneu de um carro, mas pelo menos já viu alguém trocando, você pega a chave de roda que vem no carro, muitas vezes você não consegue tirar ali o parafuso. Você pega um cano de metal, coloca na chave de roda e com uma haste bem mais longa, facilmente você tira aquele parafuso. Por quê? Porque você aumentou o momento, então você vai ter um torque maior e nós vamos trabalhar com conceitos similares. Pressão. Pressão é outro conceito bem interessante, de que nós também trabalharemos. É uma força por unidade de área. Então, nós vamos pegar uma força, nós já vimos o conceito de força, mas nós vamos tratar um recorte dentro de uma área em que aquela força está sendo aplicada. Temos aí um pneu, que está sendo aí calibrado, e esse pneu recebe a pressão interna de 1,5 kg-força por centímetro quadrado, ou seja, cada quadradinho de centímetro ali recebe essa força, essa pressão, desculpa. Nas suas paredes. É a força provocada pelo ar, que vai equivaler a 1,5 kg-força. Um detalhe interessante, né, da pressão é que quanto maior a superfície de aplicação dessa força, menor a pressão. Um exemplo interessante para a gente entender essa questão da pressão e da superfície de aplicação dessa pressão, se nós pegarmos um EVA ou qualquer outro tecido, vamos tirar a tampa de uma caneta e vamos tentar furá-lo com a parte de trás da caneta. Você vai fazer uma força e talvez não consiga furar ou consiga rasgar. Mas se você girar essa caneta e fizer essa pressão com a ponta da caneta, facilmente ele vai transpor. Por quê? Porque a ponta da caneta é uma superfície menor e com isso a pressão na aplicação é maior. Então, para frente, vamos falar agora, já vamos começar a voar, né? Praticamente, vamos falar de vento. Vento que é fundamental para todo piloto, né? Sempre tem que ser respeitado o vento. E existem dois conceitos de vento, o vento absoluto ou atmosférico e o vento relativo. O vento absoluto atmosférico é o movimento do ar em relação à Terra, é toda a massa de ar que está aí fora. Então, ele tem um movimento natural, um movimento normal. O vento relativo, ele é um vento em relação a um outro corpo, né? E esse corpo pode estar em movimento, que vai fazer com que esse vento relativo seja bem mais intenso, que é o caso das aeronaves. Então, em uma atmosfera calma, tem a velocidade igual do corpo, porém em sentido oposto. Você está na praia e aquele vento está chegando ali no seu rosto, ali você está sentindo aquele vento, ele está na mesma velocidade, né, que você, mas em sentido oposto. Porém, o vento relativo, ele vai ser ampliado à medida que você aumenta o seu deslocamento. Se você correr, ele vai ter uma ação muito maior. Se você subir numa moto e continuar andando nessa mesma praia de moto com velocidade, você vai sentir a ação desse vento relativo em sentido contrário, em sentido oposto, muito maior. Então, o vento absoluto é aquela brisazinha que vai estar passando ali, e o vento relativo em relação ao seu corpo. Ok? Falando em relativo e absoluto, falamos de vento, agora vamos falar de velocidade absoluta e relativa. A velocidade absoluta é medida em relação à Terra e a velocidade relativa em relação a um outro corpo. Um exemplo muito claro que nós podemos ver aí. A velocidade absoluta do carrinho laranja é 100 km por hora em relação à Terra, onde ele está andando. O carrinho lilás já tem 80 km por hora de velocidade absoluta, ou seja, em relação à Terra. Mas vamos comparar a medida em relação a outro corpo, ou seja, a velocidade relativa entre os dois carros. Então, ela já vai ser de 20 km por hora. Então, o carro laranja tem uma velocidade relativa de 20 km por hora em relação ao carro lilás. Ok? Isso vai ocorrer com a aeronave em voo e o seu vento relativo e o vento atmosférico, o vento absoluto. Então, a velocidade, nós vamos ver um pouco mais à frente, que existem tipos de velocidade diferentes. Então, você vai observar esse conceito quando nós tratarmos dessas velocidades
com relação ao deslocamento da aeronave. Então, sem nenhuma dúvida em relação absoluta em relação ao solo, à terra, ao meio em que ele está se deslocando, e relativas quando nós comparamos a velocidade de corpos. Ok? Lá no começo a gente falou de vetor, vamos agora tratar um pouquinho desse nosso amigo, companheiro inseparável no estudo da teoria de voo de helicópteros. Né? Eu costumo dizer que voar um helicóptero é fazer um jogo de vetores permanente. O helicóptero está sempre trabalhando com vetores. Lá na frente a gente vai ver isso e vocês vão dizer, poxa, ele tinha razão. De fato, o voo do helicóptero é um arrumado de vetores. O vetor é uma grandeza matemática que possui intensidade, direção e sentido. A intensidade, que é representada, né, também pelo seu comprimento, a direção, o sentido, norte-sul, sudoeste, nordeste, como está aqui, e o sentido. Né? Então, no caso, tem sempre, normalmente, ali uma setinha indicando o sentido desse vetor. Vamos trabalhar bastante com vetores. É usado para representar diversas grandezas físicas, como força, velocidade, aceleração, etc. Então, nós vamos tratar dos vetores para representar tudo isso. Mas não se preocupem, a gente vai usar os vetores para um melhor entendimento. O vetor não está aqui para complicar a nossa vida, ao contrário, ele está aqui para facilitar a nossa vida, facilitar o nosso aprendizado com relação a conceitos sobre essa máquina maravilhosa que é o helicóptero. Para entendimento das reações aerodinâmicas do voo do helicóptero, a composição de vetores e a decomposição são importantes. Então, esse ponto aqui é chave. A composição e a decomposição de vetores, o entendimento do que é isso, para que a gente possa tratar com clareza. Teorema de Pitágoras. Poxa, nós vamos fazer Teorema de Pitágoras? Não, apenas para você entender o porquê, né? Então, aí é o famoso Teorema de Pitágoras que diz, né, que na relação matemática, né, entre os comprimentos do lado de um triângulo retângulo, sempre lembrando disso, na geometria de Euclides, né, na geometria euclidiana, o teorema afirma que em qualquer triângulo retângulo, o quadrado do comprimento da hipotenusa é o lado oposto ao ângulo reto, o quadrado vermelho aí, ele é igual à soma dos quadrados dos comprimentos dos catetos. Os catetos são os outros dois lados do triângulo, que estão lá de origem no ângulo reto. Então, se a gente somar aí a área do quadrado verde, que é do cateto B, e a área do quadrado azul, que é do cateto A, teremos ali o quadrado do cateto da hipotenusa, que é o C. Então, é básico o Teorema de Pitágoras, não é nada de outro mundo, nada complexo, mas nós vamos apenas utilizar o seu entendimento para a nossa disciplina. Então, o processo de decomposição de vetores é o processo contrário da composição. Se na composição você tem dois vetores e você vai somar para transformar em um vetor maior, a decomposição é o contrário. Nós temos um vetor e alguma motivação faz com que outro vetor surja e ele diminua de intensidade à medida que esse novo vetor surgiu. Então, no caso, aí, esse carro tinha aí um vetor peso de 900 kgfm. Apareceu um vetor de deslocamento de 450 Gfm na descida, que fez com que ele fosse decomposto para um vetor de 780 kg. Então, um vetor de 900 virou 780, porque surgiu um novo vetor de 450. Então, esse vetor de 900 virou 780, diminuiu a sua intensidade. E isso vai ser aplicado aqui, ó, muito. Mas, como está aí circulado, inclusive, para acalmar vossos corações, a composição e decomposição de vetores serão utilizados para facilitar o estudo de forças e movimentos, ok? Não vamos fazer contas de vetores, vamos entender. E essa compreensão é o suficiente para que vocês possam não só lograr êxito em qualquer questão desse tipo na banca da ANAC, como também para o entendimento do voo do helicóptero. Como decompor vetores? Então, os vetores Fx e Fy são chamados componentes do vetor F, que é o vetor que está projetado aí no centro, né? Ele é o quê? Ele é projetado no eixo, no plano cartesiano, né? Coordenadas e abscissas lá vão receber a projeção desse vetor F, né? Para a decomposição vetorial consiste simplesmente na determinação dos valores desses vetores. Se vocês observarem, nós temos aí dois triângulos retângulos. Um triângulo retângulo formado pelo vetor F
e o outro pelo vetor em laranja que está na linha X, e a projeção das extremidades desses vetores, está ali um ângulozinho reto, em preto, e se a gente espelhar isso para cima lá para o vetor Y, temos também outro triângulo retângulo. Dali daria para determinar o valor desses vetores que foram decompostos do vetor F. Então, não é nada complexo. Ok? Então, esse foi o nosso primeiro voo, conceitos básicos. Nós teremos outros voos com mais conteúdo, ainda conteúdos mais básicos, e em seguida passaremos a conteúdos mais específicos da atividade do helicóptero, do voo do helicóptero, das reações aerodinâmicas e de tudo que rege a teoria de voo dessa máquina. Então, bom estar com vocês. Nos vemos no próximo voo aqui da teoria de voo de helicóptero na Vitec Brasil. Até lá e um abraço.